Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça em um dos momentos mais fascinantes da história antiga. Vamos analisar o capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas. E olha, essa não é só uma história sobre tijolos, pedras ou ouro. É sobre uma transição monumental de poder, de propósito e principalmente a construção de um legado. A gente acompanha um rei já idoso, prestes a passar o bastão, organizando absolutamente tudo para o que viria a ser uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Mas o mais interessante aqui é que, além da arquitetura física, os textos nos mostram uma arquitetura espiritual incrível que ressoa até hoje. Certo, vamos aprofundar isso, porque o gancho emocional dessa história é fortíssimo. O que acontece quando Deus diz um não gigante para o sonho da vida inteira de alguém? Pensem no maior projeto que um líder poderia ter. O rei Davi já tinha conquistado territórios, unificado toda uma nação e garantido a paz nas fronteiras. O grande troféu dessa jornada seria construir uma casa maravilhosa para o Senhor. Só que, bem no auge da sua capacidade, ele recebe uma resposta divina que frustraria qualquer um claro e sonoro não. Como é que um líder lida com o fato de ser impedido de realizar a sua maior ambição? É isso que nos leva à primeira parte da nossa análise, o desejo de Davi. Para entender o peso gigantesco dessa recusa, a gente precisa lembrar que não era um capricho egoísta da parte dele. O desejo de Davi era, na verdade, transformar Jerusalém na metrópole espiritual do mundo. Mas aí o profeta Natã traz uma mensagem que muda o curso de tudo. O texto é super específico sobre o motivo. As mãos do rei estavam manchadas com o sangue de grandes guerras. A obra exigia um construtor com um histórico totalmente diferente, alguém que representasse uma paz perfeita. E isso mostra de um jeito brilhante o contraste extremo entre essas duas gerações. De um lado, a gente tem o pai, o guerreiro, cuja temporada de guerras e derramamento de sangue chegou ao fim. O papel dele foi essencial para proteger a nação. Mas do outro lado, temos o filho, o homem de paz, cuja temporada de construção está só começando. Davi precisou engolir o orgulho e aceitar que o papel dele não era ser a estrela do projeto final, mas sim o facilitador. Ele seria aquele líder que deixaria absolutamente tudo pronto para a próxima geração brilhar. O que nos leva à nossa segunda parte, materiais em abundância. Então, como é que uma figura de liderança reage depois de um balde de água fria desses? Em vez de largar tudo, Davi se torna simplesmente o maior gerente de obras de toda a antiguidade. E um detalhe muito fascinante que os textos revelam é sobre quem realmente colocou a mão na massa. O termo hebraico ger se refere aos estrangeiros ou residentes em Israel. E foi exatamente a eles que deram a tarefa monumental e super cansativa de cortar aquelas pedras gigantescas, preparando toda a base física do que seria a morada simbólica de Deus. E aí a gente entra nos números que são literalmente de cair o queixo. Os textos falam em 100 mil talentos de ouro. Pessoal, isso dá mais ou menos 3.770 toneladas. É ouro suficiente para fundar uma frota inteira de navios. Claro, os acadêmicos dizem que isso provavelmente é uma hipérbole antiga, um exagero para expressar uma quantidade que não dava nem para contar. Mas o princípio por trás disso é claríssimo. Significa dar o que se tem de melhor, de um jeito extravagante sem limites. E não para por aí. Além dos metais preciosos, a logística incluiu um estoque incalculável de ferro para os pregos e as dobradiças das portas. Bronze que ninguém conseguia nem pesar e incontáveis toras de madeira de cedro. Essa madeira vinha lá das montanhas do Líbano, trazida pelos sidônios e tírios. Davi olhava para Salomão, que era jovem e inexperiente, e sabia que a casa de Deus precisava ser incrivelmente magnífica. Então ele assumiu toda essa carga esmagadora de preparar tudo antes de morrer. Chegamos à parte 3, o legado para Salomão, a famosa passagem do bastão. Com essas verdadeiras montanhas de materiais físicos já separadas, chega o momento teológico de passar à liderança. E mais do que entregar recursos, era preciso transferir a visão do projeto. O ponto crucial aqui é o significado profundo por trás do nome desse jovem rei. A palavra Shalomon vem da raiz hebraica shalom, que significa paz e prosperidade. O plano de Deus era que uma casa de paz fosse construída por um homem de paz, trazendo com isso a promessa de uma era de tranquilidade em todas as fronteiras. E as palavras de despedida de Davi para Salomão são um encorajamento puro. Elas ecoam aquelas antigas promessas de liderança.
Ele pede para que Deus dê prudência e entendimento ao filho, porque no fim das contas, o sucesso de todo esse projeto e do próprio reino não estava garantido por aquelas toneladas de ouro guardadas, mas sim por uma obediência cuidadosa às leis divinas. Força e coragem iam ser fundamentais. Afinal, liderar e construir algo desse tamanho sempre atrai muita oposição e desânimo. E assim, entramos na parte 4, o papel da liderança. Porque, convenhamos, nenhum líder constrói algo grandioso sozinho, não importa o quanto ele seja abençoado. A organização do pessoal foi tão ou mais detalhista que a contagem do ouro. O capítulo 23 detalha isso super bem, mostrando como 38 mil levitas foram distribuídos de forma muito estratégica. Pensem nessa estrutura. 24 mil ficaram responsáveis por supervisionar a obra. 6 mil eram oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil músicos com instrumentos criados só para o louvor. Cada pequeno detalhe do futuro daquela adoração já estava no papel, perfeitamente mapeado. E com tudo isso em andamento, Davi lança um desafio direto aos líderes, os príncipes de Israel. Ele diz para eles dedicarem o coração e a alma a buscar a Deus. Os comentários sobre esse texto trazem um ponto maravilhoso. Se até os estrangeiros estavam lá na pedreira, suando a camisa para cortar os blocos, os líderes da nação tinham uma obrigação moral gigante de se comprometerem com a causa. Não dava para ficar só assistindo de braços cruzados, certo? Era preciso dedicação total. Finalmente, vamos para a parte 5, construindo o templo espiritual. E é aqui que a gente vê uma mudança de perspectiva essencial nessa história toda. A gente tira o foco lá do canteio de obras histórico e passa para a aplicação prática que serve para nós hoje. Afinal, como as fontes mostram muito bem, Deus não precisa de uma casa feita por mãos humanas. A maior conquista ali não era erguer aquela estrutura de pedra enorme, mas sim consolidar a ideia de que a vida humana, em si, deve se tornar um santuário sagrado, alinhando o caráter com a vontade divina. Dá para a gente resumir os grandes ensinamentos de toda essa análise em 3 pilares fundamentais. Para ter uma adoração verdadeira e completa, precisamos de 3 coisas. Primeiro, preparação. Dar o nosso melhor absoluto, assim como Davi fez com aquelas toneladas incalculáveis de recursos. Segundo, obediência. Caminhar com prudência e entendimento. E o terceiro, que é vital, um coração humilde. Um coração que não se apega a riquezas materiais e que entende que a verdadeira serenidade é, no fim das contas, um presente divino. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A obra de arquitetura mais difícil, na verdade, não foi a de Salomão lá no Monte Moriá. É a obra que acontece do lado de dentro de cada ser humano. No meio de toda essa nossa busca por sucesso exterior e acúmulo de recursos, o desafio que ecoa por milênios é este. O coração se tornou de fato um verdadeiro santuário espiritual? Fica aí essa questão para a gente pensar. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.